Helena, faço tratamento com vacinas e medicamentos contra a rinite no Brasil sem alergia. Gostaria de saber se posso tomar a vacina da gripe e sarampo. Oi, Helena, não só pode como deve. Vai em frente, mete bronca, vai lá, toma as 2 vacinas. Sarampo, ninguém está falando do sarampo, né? Sarampo é uma doença horrorosa também. Tem a capacidade de cada pessoa infectar 15. O coronavírus, a cada pessoa infecta 3 a 4, o sarampo infecta 15. Olha que coisa louca, né? E o sarampo, ele é fruto de campanhas anti-vacinação. Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Eu sou um cara, estou até coçando a cabeça aqui, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar história, estudo também ciências políticas, ciências sociais, filosofia. Admiro muito o filósofo Olavo de Carvalho, já li todos os livros dele. Nova Era da Revolução Cultural, já li o Imbecil Coletivo, O Mínimo que você precisa saber para não ser o idiota. Já li também O Jardim das Aflições, ou seja, eu sou um cara que estuda. Tá? Sei que o professor Olavo de Carvalho ele tem umas posições assim muito fortes, né, em alguns casos, né, mas a gente tem que aproveitar o conteúdo dele, né? Ele é um homem extremamente inteligente, um autodidata, que ele consegue colocar no chinelo muitos professores universitários. A gente tem que dar palmas para ele. Então eu estudo muito isso, muito mesmo, tá? Muito. Vocês não têm ideia de como eu estudo história, como eu estudo filosofia também, como eu estudo várias outras áreas que não seja medicina. Eu sou um curioso nessas áreas, né? Tecnicamente, eu tento me direcionar mais à medicina, mas a gente tem que ser um pouco eclético para entender o mundo. E uma coisa que os teóricos da conspiração fazem, que não é o professor Olavo de Carvalho que faz isso, né? Mas tem algumas reflexões do professor Olavo sobre as vacinas, mas como eu disse, né, a pessoa, para entender que o professor Olavo é contra as vacinas, ele tem que ser um analfabeto funcional, né? Ele tem que ouvir ou ler e não entender o que ele está falando. É como a questão de cigarro. Um dia desse eu fui achincalhado porque eu abri o nosso ambulatório antitabagista. Abri e veio um monte de gente aí, idiota útil, que não entende meia dúzia de palavras do que o professor Olavo de Carvalho fala. E começou a falar, você é do sistema, e ppp, papapá, porque eu estava abrindo um ambulatório antitabagista. Olha que coisa. Olha que coisa. Me achincalharam. Porque não entendem uma palavra do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho, quando ele fala contra o cigarro, contra a campanha anti-cigarro, não é a questão do cigarro em si. É um instrumento de dominação social que essa campanha do cigarro ela está proporcionando. É isso, né? É isso. E as pessoas elas não conseguem entender um palmo, não conseguem ver um palmo à frente da sua cabeça. Mas eu queria complementar essa questão das campanhas anti-vacinas de sarampo e digo para vocês o seguinte: o sarampo ele é fruto de campanhas anti-vacina. Se hoje nós temos sarampo no Brasil, é por causa das campanhas anti-vacina. Ok? E é um absurdo isso está acontecendo. Realmente é algo terrível para o Brasil a gente voltar a uma doença que já estava exterminada, pessoal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vai acreditar em idiota, não. Em imbecil. Conspiracionista que vai falar um monte de bobagem sobre vacina. Conspiração tem? Tem, conspiração tem. Sempre teve, desde a origem da humanidade, né? Ou seja, do mais forte querer dominar o mais fraco. Isso aí é óbvio, entendeu? De grandes corporações quererem dominar pequenas corporações, de grandes conglomerados econômicos quererem dominar pequenos conglomerados econômicos, né? De famílias quererem dominar as outras, instituindo subversão cultural. Tem muita coisa disso. A gente não pode achar que não existe, não. Mas em relação às vacinas, a gente estuda muito vacina, a gente sabe que a vacina ela é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Se pessoas hoje estão tendo doenças crônico-degenerativas, como problemas cardiológicos, problemas neurológicos e assim por diante, é porque elas estão tendo tempo
de ter essas doenças. Porque antigamente elas não tinham tempo, elas morriam antes. Entende? Ou de tuberculose, ou de sífilis, ou de tifo, ou de gripe espanhola, ou de gripe asiática, ou de um monte de porcaria. As pessoas morriam de doenças infecciosas antes, morriam de muita infecção. E hoje não estão morrendo mais, pelo advento da imunoterapia, das vacinas, e pelo advento também da medicação, dos antibióticos. Entendeu? Então, vamos deixar de ser trouxa, falando aqui num termo assim bastante firme e objetivo. Vamos deixar de ser trouxa. E na hora que você for estudar um professor Olavo de Carvalho, que é um homem extremamente culto e um homem extremamente inteligente, você tem que ter capacidade de entender o que ele fala. Porque se você não tiver capacidade de ouvir uma palavra aqui e outra ali, você vai ter uma interpretação completamente louca. É a questão da terra plana também. Fala que o professor Olavo de Carvalho é a favor da terra plana. Aonde ele falou isso? Eu acompanhei todos os vídeos do professor Olavo de Carvalho, desde o True Outspeak, quando ele fazia as transmissões às quartas-feiras às 8 horas. Todos os vídeos eu acompanhei dele. Já li todas as obras dele. Ninguém sabia disso, né? Aonde ele falou de terra plana? Aonde? Ele só falou o seguinte, ele falou, se existe essa hipótese, vamos confrontar essa hipótese. Vamos confrontar. Vamos confrontar a Terra esférica com a Terra plana. Isso é metodologia científica. Eu me lembro que um dia teve um evento aqui no Rio de Janeiro que eu promovi. E eu chamei um médico muito conhecido, um cardiologista, um grande amigo meu, uma pessoa sensacional, um grande cardiologista que existe aqui no Rio de Janeiro, um dos melhores, tá? Eu não vou dizer o nome dele, que ele não me deu autorização, tá? E nesse evento ele falou sobre célula-tronco de carneiro sendo utilizado para o tratamento de alguma doença lá, que eu não estou me lembrando exatamente qual. E estava o meu professor lá do Canadá, o professor Jacques Tremblay, dando essa palestra, falando sobre a terapia genética, dando um curso de terapia genética aqui no Brasil. E durante o intervalo ele falou sobre essas células-tronco de carneiro, tal, que poderiam ser usadas, tal, que a princípio era uma pergunta absurda. Uma pergunta absurda. Mas você sabe qual é a diferença nossa, dos brasileiros, para os estrangeiros pesquisadores? Que o Brasil, ele é o seguinte, o Brasil, quando você não sabe, é porque não existe. Tá? Então até o professor Olavo de Carvalho falou uma frase muito interessante, que isso ficou guardado na minha memória. Então o Brasil é o único lugar no mundo onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. Se eu não sei se existe, se eu não sei, se eu não conheço essa informação, é porque não existe. Ou seja, o Brasil é o único país no mundo onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. E esse caso foi passado para o professor Jacques, aí eu vi a diferença, né, dos pensamentos de acordo com as nacionalidades, de acordo com as culturas, né? O professor Jacques recebeu essa informação, estava falando sobre célula-tronco humana, recebeu essa informação de célula-tronco de carneiro, numa discussão que nós fizemos entre amigos, né? Ele achou uma coisa estranha, mas você sabe que ele ficou 20 dias pesquisando sobre isso, 20 dias para ter a opinião dele formada. Ele simplesmente falou, não existe, com toda a sua sabedoria suprema lá, falando, não existe, não. Que muitos professores universitários brasileiros são assim. Não pode perguntar nada. O cara simplesmente, ele é o Deus. Ou seja, acho que Deus tem que pedir licença para ele. Então, o verdadeiro intelectual é esse. O verdadeiro intelectual é aquele que nunca fecha os olhos para as hipóteses. Ele sempre aceita as hipóteses, analisa essas hipóteses e refuta as hipóteses. Foi isso que o professor Jacques fez. Depois ele ligou para mim, a gente conversou, tal. Não, realmente isso não parece ter fundamento. Mas ele estudou 20 dias para poder ter uma opinião. Leu, releu, pesquisou artigos. Está entendendo? Então foi a questão da tal da terra plana do professor Olavo de Carvalho. Ele nunca falou a favor de terra plana, nem de terra redonda, nem de terra quadrada, nem da terra do que for. Eu não vou falar os palavrões que ele fala aqui, que eu acho até engraçado.
Mas ele falou justamente das hipóteses, a hipótese da Terra plana com a Terra redonda. Se existe essa hipótese, vamos usar a metodologia científica para confrontar, né? E poder então entender realmente se existe ou não. Tá bom? Então eu acho que até me perdi na pergunta, falei tanta coisa. Volta a pergunta lá de novo. Lá. A gente vai falando, né? Vamos lá. Aí, pode tomar, Helena, mete bronca aí. Gripe, sarampo, é uma proteção que você dá para sua filha. Tá bom? Obrigado. Vamos.